You're live. Você está na live. Acho que será que fica melhor assim? Gente, desse jeito a câmera... Aí. É muito engraçado. Estamos ao vivo, então? Já? Só não vi o pessoal entrar. Já estamos. Oh, que legal. Sim, vamos ver se... Aí, já entrou. Alguém já entrou. Opa! Aí eu tenho que mudar Ele tá mudando aqui no público, porque na aula, na live passada, o pessoal reclamou que meus amigos não estavam conseguindo entrar. Não sei se é meus amigos não conseguiram entrar, só meus amigos. Eu sou muito seletiva. Agora a gente aprendeu que tem que abrir para todo mundo, né? Sim. Eu gostei das perguntas, as pessoas são bem interativas. Para você já aparece, Isabel, quem está entrando? Porque para mim não aparece nada aqui. Não, quem está entrando ainda não, mas eu já vi que já tem 5 pessoas. Boa noite para quem está entrando aí, que eu não estou conseguindo ver ainda, daqui a pouco eu vejo. Você já mudou aí? Não, estou esperando o notebook ajudar. Falta 1 minuto. Ainda não. Já temos 8 pessoas. Que maravilha. Hoje vai bombar, hein, cara? Já tá bom. Ai, pra mim já tá bom. 8 já tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que vai chegar a 80. Eu acho que, assim, essa coisa, essa proposta, se a gente tem uma pessoa para escutar, que ela absorva o que tem para absorver, já tá ótimo, entendeu? Verdade. Se eu mudar uma cabecinha aqui hoje, já tá bom para mim. Verdade, isso mesmo. Pra gente poder ver mais fácil. Eu costumo falar isso para meus alunos. Olha, eu só não dou aula se for só eu. Mas se for eu vou dar aula. Se tiver... Isso aí. Né? Eu também. E já dei aula para uma pessoa. Quando chove, né? Chove, vai eu dou aula. Eu já fui professora de balé também. Que delícia. Balé e jazz, né? Aí sim. Mas não faz mais, cara? Não dá mais tempo? Não, faz. Me viro nos 30, Isabel. Que legal. Eu faço E continua dançando mesmo? Palco? Sim. Tem ano que eu vou, tem ano que não. Mas é bom, não tem assim, né? Não, sim, continuo. A Cris, até assim, ela faz que a gente tem também uma turma, né? Lá da velha guarda, que a gente chama. Você tem que responder. Ô, Simone, pode compartilhar assim a live. Responder a Simone. 15 pessoas já. Como que eu... Mas eu não sei se isso aqui. Eu também não tô vendo até agora. Você quer ver no celular? Que eu quero... Eu não consigo. Agora eu tô vendo aqui. Como eu faço para ver no meu? Aí a Cris. Boa noite. É a Simoninha, viu? Nós temos várias Simones aqui. A Simoninha que entrou. A Cris entrou. A Cida, tudo bem, Cida? Ô, Dejair, que bom que você tá aí. Ju, que chique, quanta gente. Oi, Elizabeth, boa noite. Estamos esperando um pouquinho, como sempre, né? Dando um tempinho aí pro pessoal entrar, né? Para todo mundo poder ouvir. Porque senão depois entra tarde e depois fica fazendo a mesma pergunta que já foi feito. Eita, né? Nem fala. E esse povo perguntou, hein? Esse povo gosta de informação. Agora entrou aqui para mim, hein? Tô vendo todo mundo agora. Ai, que chique. Tá vendo, não, o Carla, ainda? Não, pessoal que tá entrando? Você acredita? Não, tô tentando... Boa noite, Dejair. Só assim mesmo pra gente se falar. Amigão de muito tempo. 16 pessoas já, vai bombar, cara. Eu tô falando pra você. 16 já tá ótimo. Né? Ô, Carla, mas não é? Amélia, tudo bem, Amélia? Obrigada pela linda. Oi, Sibeli, tudo bem? Prazer.
Ô, Carla, nós vamos dar, olha, eu acho que 19h05 tá legal pra gente andar, já tem bastante gente, né? E a gente tem tanto assunto, né? Bastante, nossa senhora. Né? Que a gente não vai poder esperar mais que isso, né? Então, pessoal, a gente tá esperando aí até dar uns 5 minutos. 19h05 a gente começa a live, tá? Pontualidade britânica. Isso, aqui são 19h. Oi, Fátima, boa noite. Oi, Liliane. Vai trabalhar, Liliane? O que você tá fazendo aqui, sendo que você tem aula para dar? Tá esperando a aluna? Muito bem. Hoje ela não vai dar aula, vai ficar só na live. Agora eu já tô toda arrumadinha aqui, hein? A live já tá pública. A live tá pública já. Oi, Cida Timóteo! Acabando de falar no grupo da Cida Timóteo aí, que é a menina que dança com a gente aí, da terceira idade, linda, maravilhosa. Oi, Sueli! Luciane, tudo bem? Já vamos começar, viu, gente? Já. Isso aí. O povo tá me vendo? Estão vendo a Carla? Responde aí, Liliane. Tá dando para ver a Carla tudo certinho? Eu não tô Fatíssima! Fatíssima, que bom que você tá aí! A Fátima é a Fatinha. Todo mundo chama de Fatinha, mas eu, quando eu preciso dela, ela trabalha comigo na Casa da Vida, né, do idoso, e aí quando eu preciso dela, eu chamo ela de Fatíssima. Então ela já sabe, Fatíssima! Mas ela manja muito de computador, então quando eu chamo de Fatíssima, ela já sabe que é com ela. Alguma coisa vai rolar. Opa! Heleninha, que chique! Caraguatatuba com a gente aqui, Carla. Ó, estamos lá. Ó, que chique! Estamos bombando no exterior também. Domingo eu tava lá. Ai, nem fale Domingo nisso, que delícia. Não queria nem sair, gente. Ai, que delícia. Ai, eu tô esperando estar desesperada para eu poder ir para Caraguá. Por enquanto, ainda estou me segurando. Não, eu estava desesperada já, gente. Não aguentava mais ficar aqui. Nossa Senhora. Mas assim, encheu, viu? Sei lá. Tem que tomar cuidado mesmo. Não acredito que vocês estão em Caraguá, Dejair? Eu levo sim. Você posso dormir na sua casa aí, tudo bem? A Célia? Deixa, se for, eu já vou. Tô indo dar aula aí. Opa, a próxima live vai ser lá. Oi, Célia, tudo bem? Boa noite. É sonho de consumo, né? A gente aposenta e vai para Caraguá, ora. Não é? E aí, Pior. não é? E fica dando aula lá, é isso. Eu não vou nem dar nada, eu vou ficar meditando e atender de graça na praia. Ai, que delícia, ó. Não? Bom, deu 19h05, ok? Isso aí. A Cibele é carioca, Cibele? Adora uma praia, é isso que eu entendi? Opa! Mas eu adoro também. Eu sou caipira aqui, mas gosto de uma praia. É delícia mesmo. Vou falar nem de onde eu sou. Fala aí. Natal. Ah, meu Deus do céu. Caí de O que você está fazendo aqui? Então, não sei, pergunto pro meu pai até hoje isso. É que assim, meu pai é do Rio, minha mãe, e meu pai fazia AFA, né? E AFA antigamente era em Natal. E aí, meu pai terminou a AFA e ficou como instrutor de voo, casou com a minha mãe, e eu nasci lá nos últimos, assim, nos 5 minutos, final do segundo tempo, eu nasci. Aí ele veio pra cá fazer o ITA. Aí eu falei, gente, pai, eu Rafa de tacho, certo, você. Entendeu? Não, eu sou a primeira. Você é a primeira. Aí eu falei assim, nossa, nasci no lugar certo, você me trouxe, gente, pro frio. Eu amo calor, sol, praia. Mas aqui é um calorzinho também, né? Mas não tem praia, né? Não, esse que é o problema. Desce, era só trazer. Era só trazer a praia para cá, ficava tudo certo. Bom, vamos começar, Carla? Bora, 7-6. Ok. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou a professora Isabel Cassal, sou professora de Educação Física, né? O meu principal trabalho hoje em dia é trabalhar com a terceira idade. Eu tenho estúdio também, mas eu trabalho com muita gente da terceira idade. E eu trabalho com Lian Kun, que é uma ginástica terapêutica chinesa. E daí que vem... da educação física que eu fiz há muito tempo, que veio essa ideia de que as pessoas precisam ter qualidade de vida. E qualidade de vida não é só não ter doença, certo, Carla? Né? É tudo que abrange a vida da gente, né?
Então, eu estou aqui, a gente fala sempre da atividade física, né? Boa noite, Jorge. Mas hoje eu trouxe aqui, a gente está trazendo nessas lives aqui, né, uma vez por semana, profissionais de altíssima qualidade para poder falar sobre outros assuntos, além da atividade física que eu posso estar falando, a gente vai aprender. E é muito bom ter conhecimento, né? E eu falo que toda vez que eu vou fazer uma live, eu estudo sobre um pouquinho sobre os assuntos, e vou ganhando, e vou conversando com o profissional, e vou ganhando mais conhecimento, e conhecimento é tudo, né? Então, para a gente começar, eu vou ler um textinho aqui. Nosso organismo é formado por células que precisam de nutrientes que encontramos nos alimentos. O consumo desses nutrientes pode ativar o nosso sistema de defesa e o nosso corpo funciona bem. Para termos saúde, precisamos de um corpo equilibrado. E o equilíbrio existe quando unimos a alimentação saudável, a atividade física, a saúde emocional, a saúde espiritual, e aí vai, né? Tudo que abrange aí a nossa qualidade de vida. Mas hoje, para falar melhor aí, né, da nutrição, dos alimentos, tudo que é bom, tudo que não é, e tudo mais, a gente chama aí a Carla Ribeiro, que é nutricionista. Gente, eu vou falar o currículo, mas eu tive que resumir muito, senão a gente ia ficar 2 semanas falando sobre o currículo dela. Então, não deu. Vou dar uma resumida. Carla, se tiver alguma coisa assim que você acha que é legal pontuar, você, por favor, pode entrar e falar, tá bom? Ela é formada pela Federal do Rio de Janeiro, ela tem 24 anos de formada. Ela é pós-graduada em nutrição enteral e parenteral. É isso? Parenteral. Pela Sociedade Brasileira de Terapia Nutricional Clínica, certo? Especialista na área de gastroplastia, trabalha na área de patologias e na área de estética, obesidade, emagrecimento, fez curso de coach nutricional, é nutricionista na Academia Cristina Cará, em São José, e também é nutricionista de atletas de alto nível, de altas performances em São José. Atuou 23 anos em UTI, foi supervisora de estágio na Unip e é docente do SENAC. E ela atende consultório, e depois a gente vai colocar aí o WhatsApp para vocês entrarem em contato aí com ela. E agora, Carla, por favor, seu parecer. Então, aí vou colocar só uma observação. O SENAC, o resto tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Da parte de os atletas que eu atuo hoje são especificamente de tênis, que eu tenho feito bastante curso nisso, e eu atuo com os federados, né, da Associação Paulista de Tênis, junto com a DAIA e com a Associação do Santa Rita. Em relação a docente do SENAC, já fui e fiz ótimos trabalhos lá, mas hoje eu não sou mais, mas fiz bastante trabalho lá, sim. Ô, Carla, tá cortando um pouquinho o seu som. Não sei se é o áudio, será aqui? Foi? Agora melhorou? Tá bom? Aí, tá bom. Vamos para a primeira pergunta, então, Carla? Lógico, bora lá. Então vamos lá. Carla, como comer bem, mantendo equilíbrio entre o que eu gosto de comer e o que eu necessito comer para o meu bem-estar? Complexo, né? Apesar que, assim, a resposta é tão básica, bom senso, né? E o que seria bom senso hoje? Eu vejo muita gente, sabe, Isabel, assim, tem muita gente que sabe muita coisa, mas no fundo fica perdido, porque é tanta informação lá no tal do Dr. Google. Hoje a gente tem muitas informações espalhadas pela internet. O acesso a isso, né, mundial, inclusive, deixa todo mundo desbaratinado com tanta informação. Então fica assim, as coisas meio soltas, né? E a gente tem que encaixar um pouquinho isso. Qual a diretriz que eu sempre dou? Que fica difícil às vezes para algumas pessoas verem. Mas se tem fundo científico, isso é o primordial, né? Carla, como é que eu vou saber, né? Assim, essa parte toda de o que eu preciso. Então, vamos lá, o que eu preciso? Então, assim, a gente tem, né, estudo científico falando agora. Eu tenho os macronutrientes, que todo mundo conhece as proteínas, conhece os carboidratos, de uma forma geral, né? Os lipídios.
Esses, né, lipídios são as gorduras. São os que dão quilocalorias, são que dão calorias para o nosso corpo. Cada grama de proteína, proteína é o quê? Carne, leite, ovos, leguminosas, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, também tem bastante proteína. A proteína, ela é quebrada e ela vai virar o famoso aminoácido, né, que a gente vai saber a função disso daqui a pouco. Cada grama de aminoácido, ela tem 4 quilocalorias. E a gente tem o carboidrato, que são, né, aquelas arroz, batata, que todo mundo ama, né? O chocolate. Aí a gente tem o carboidrato complexo, que eu falo que assim, tá todo mundo juntinho lá, um monte de glicose junto. Quando é quebrado, na digestão, tem um monte de glicose solta. E o chocolate, os doces em gerais, já tem a glicose solta. Tudo isso é carboidrato. Gordura, né, que vem normalmente da parte de gordura mesmo. Carne da parte da gordura, o leite que é integral tem gordura e por aí vai. Esses são os macros. Carboidrato, 4 quilocalorias também, cada grama de glicose. E a gordura, 9 quilocalorias cada grama. Então, assim, olha só o disparate, né? Por isso que quando a gente fala assim, normalmente as coisas, os alimentos que vêm industrializados, tudo que assim é fast food, vem muita gordura junto. Por isso que é tão calórico. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender cientificamente, esses são os que geram as calorias. E a gente tem os micronutrientes, que são vitaminas e minerais, fibras, água, e esses não geram calorias, mas são essenciais para o nosso organismo. Então, assim, a gente tem que ver, poxa, então eu quero coisas que são benéficas para o meu corpo. Então, eu tenho que equilibrar esses nutrientes. Aí, como é que uma pessoa, né, que de repente, assim, vai para o Dr. Google, vai saber equilibrar esses nutrientes? Fica um pouquinho difícil. De repente, ela precisa de uma diretriz para isso. Quanto à qualidade, se aquele alimento tem agrotóxico, isso é muito importante, porque assim, é o que eu brinco até com as pessoas que falam assim, eu não, então eu vou cortar gordura, vou cortar não sei o que, glúten, lactose, vou cortar tudo pra... Mas assim, verdura, legumes, né, porque inflama. Mas legumes, verduras, frutas, não é agrotóxico, também inflama. Então a gente tem que também, pode falar. Cara, não, é que tá dando bastante chiado e às vezes corta o que você tá falando. Nossa, e eu tô bem assim. Deixa eu ficar mais quietinha, será? Deixa eu ver. Ele tá fazendo um barulho, assim, um chiado. Eu acho que é o seu foninho mesmo, viu? Deixa eu tentar então, vou tirar. Melhorou? Melhorou. Tá, talvez a voz vai ficar um pouquinho mais longe, mas se melhorou o chiado, a gente vai tentar então fazer por aqui. Então, tem os agrotóxicos. Quer que eu repita ou tá tudo bem? Eu acho que tá bom. Pode continuar, Tá? pode seguir. Tá, tem gorduras, né? Tem as proteínas de alto valor biológico, que a gente chama. Então, assim, a gente tem que ver a qualidade desse alimento. Será que o Dr. Google fornece tudo isso para todo mundo também? A quantidade, tem muita gente que fica perdida, né? Essa pergunta é uma coisa que envolve muito quantidade. Eu estava vendo uma nutricionista esses dias no Instagram e ela falou assim: não importa a gente pegar um papel com as quantidades, depende. Tem gente que fica perdida sim, vem para mim no consultório extremamente perdida com quantidades, quanto eu devo comer disso, quanto eu devo comer aquilo. Então tem todo um trabalho que a gente tem que fazer nisso. Posso comer tudo a qualquer hora? Gente, eu tenho certeza que se eu mandar aqui, a maioria das pessoas, né? Não vou falar todos, vai que tem um. Mas toda hora comendo McDonald's durante um ano, a pessoa vai enjoar. Vai enjoar. Qualquer coisa que a gente faça a médio e longo prazo, principalmente em relação à alimentação, enjoa. Sim. Então, assim, a gente tem que ver que isso faz parte. Aí a pessoa fala, não quero fazer uma dieta, um planejamento. Eu não gosto muito do termo dieta.
Eu sou contra dieta. A gente não tem que fazer dieta. A gente tem que se conhecer. Então, assim, os nutrientes, eles são importantes, né? Se a gente for ver do que a gente é feito, será que as pessoas aí, conta pra mim, vocês sabem, o coração é feito do quê? Alguém sabe me responder? Será? Acho que não, eles estão querendo fazer pergunta. Nossa Senhora, já? Jesus. Elizabeth, você pode até deixar uma perguntinha aí, mas vamos ver se a gente encaixa nas perguntas. Eu tô respondendo as perguntas aqui, nem consegui terminar uma, mas enfim. Se a gente for ver, tudo que é assim, tudo na gente, Isabel, e todo mundo que está assistindo, é feito de alimento. O coração é um músculo. O músculo é feito de aminoácido. E a contração dele precisa de glicose e de minerais, como o potássio, que dá cãibra na ausência, isso tem um porquê, magnésio, fósforo, cálcio. Então, assim, tudo na gente é alimento. Então, assim, olha a importância, né? As pessoas olham, às vezes, só a parte, assim, do prazer, que a gente vai tocar nisso. Então, a quantidade, ela é importante. A parte bioquímica, né? Quando a gente vai falar também o que é bom para mim, o que seria bom, isso interfere da gente estar vendo como é que a pessoa tá. Será que meus exames estão bons? Meu colesterol tá bom? Minha glicemia tá bom? Se eu for interpretar aqui todo o exame de sangue, eu vou dizer que tudo tem a ver com alimento. Tudo é alimento, né? Então, também é outro ponto. Quando eu ponho também a pessoa numa balança, faço antropometria, uma bioimpedância, ali eu também vou estar vendo a composição corporal, que é outra dúvida, né? As pessoas, quando elas falam muito assim, o que é ideal para mim, para o meu bem-estar, ela envolve também, muitas das vezes, a questão estética do peso. E o peso, a gente tem que entender que ele não é só um número. Ele envolve o quê? Músculo, água, osso, né? Vísceras. Ele envolve hoje a gente nem no meio nutricional, médico, enfim, a gente não fala mais peso, a gente fala assim, vamos mudar a sua composição corporal. Quantas pessoas às vezes chegam para mim, Isabel, dizendo, eu tô perdida, não sei o quê, mas mas meu peso tá bom. Ou, meu peso não tá legal. Eu falo, não tá legal? Não, eu tô me sentindo gorda. Aí eu ponho na balança, na bioimpedância, na antropometria, aquela pessoa está com a gordura ótima, músculo lá em cima, e às vezes é demasiada, com água. Então, assim, né, a gente vai corrigir. Mas, assim, o músculo alto e uma gordura baixa, opa, então o que tá acontecendo? O que você não tá sentindo bem? De repente era líquido, não era diminuir o alimento. Então tem uma abrangência muito grande, né? São requisitos que eu tô falando aqui para a gente ter, não o que a gente gosta, mas o que a gente deve, né? São requisitos do que a gente deve. E a avaliação clínica, como é que tá o cabelo dessa pessoa, a unha dessa pessoa tá fraca? Eu vejo visão, de tipo, tá vendo manchinhas, sem ser, né, a parte oftalmológica, nada aqui é avaliação clínica médica. Eu sei quando a pessoa está com baixa de vitaminas e minerais só pela unha, pela língua, se escova o dente, sangra, uma série de coisas. Então, assim, as pessoas acham que o emagrecer correto, minha alimentação saudável envolve só o peso especificamente? Não, ele é muito mais abrangente. E outro ponto fundamental, né? Como você falou, eu fui muito para esse campo emocional. Lógico, eu não tenho, deixo bem certo aqui, gente, eu não tenho a bagagem psicológica, né? Eu fui para esse lado porque eu notei uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem o que era certo em relação à alimentação e da fome emocional que muitas pessoas têm, que essa pergunta cabe muito, o que eu gosto de comer? Gente, quando a gente gosta de comer, a primeira função do alimento é prazer. Quando a gente se alimenta, a gente mastiga o alimento, né? A gente come, fecha o olho assim, gente. A gente mastiga, aí a gente mastiga um chocolate, ou pensa no alimento que você gosta. O que você sente nesse momento? Na hora que você mastiga o alimento, o que você sente?
prazer. E o que falta hoje nas pessoas? Eu pergunto para os meus pacientes, gente, cita para mim pelo menos três prazeres na sua vida. A pessoa às vezes só fala, não sabe nenhuma. Quando eu falo assim, comer, eu falo, gente, não, sem dizer comer. As pessoas estão sem prazeres, né? Então a gente tem que buscar isso. Tem a fome emocional, que é o que faz a gente comer o que a gente quer. Aí vem a parte toda também de bioquímica, composição enfim, aí já vou entrar muito em química, não é legal. Mas assim, então assim, como é que é o equilíbrio entre isso? Como eu falei, o bom senso e a gente se conhecer. Carla, como é que eu vou me conhecer? Bom, se você tá perdido em relação a isso, a gente tem uma nutrição clássica que eu posso falar aqui para você, de café da manhã, almoço, refeições entre essas almoço e grandes refeições, jantar, que é o básico, onde todo mundo fala assim, é monótono, de manhã ela mandou comer isso e aquilo, no lanche uma fruta, no almoço tem que comer salada, então assim, se você está conturbado com isso, aí realmente tem que buscar um profissional. Porque eu sou da conduta, Isabel, assim, eu também, eu acho um saco. Imagina você ficar preso a uma dieta. Não concordo, tá? O paciente, quando entra para mim, ele vai comer o que ele quer. Mas eu vou dar uma aula para ele primeiro do que é o que vai deixar ele com bem-estar. Porque todo mundo fala, salada dá bem-estar, uma carne magra, não comer muito arroz, não comer refrigerante. Mas por que disso? Por quê? Né? Porque a primeira função, mastiga, passa pela papila gustativa, passa para um sinal para o cérebro que dá prazer. E quando cai? Ninguém sabe para onde vai. Vai para o estômago. E? Não sei. Então, sei, é muito vago. Caiu um pouquinho, gente. Peraí que ela já volta. Oi, Carla, caiu um pouquinho aqui. Boa noite, Edélcio, tudo bem? Oi, Ju. Já já ela volta. Elizabeth, a sua pergunta eu vou fazer mais para frente, tá? E aí eu já pergunto sobre o jejum intermitente, viu? Aconteceu alguma coisa aí com a Carla? Vamos dar um tempinho. Caiu aqui. Fala pra Linha. Peraí, gente, eu vou buscar minha ajudante para saber o que aconteceu. Volta, Carla, é isso mesmo, gente. Vamos fazer pensamento positivo para a Carla voltar. Tudo bem, Edélcio? Tudo certo. Ai, voltou. Eita, oi? Tive que sair e entrar de novo. Ô, gente, desculpa aí. Só essa correria aqui. Não, eu fico aqui assim, eu até cantei para eles. Ai, gente. Enfim, então assim, essa parte do prazer, ela é muito importante pra gente hoje em dia, assim, né? Mas a partir do momento que a gente engole o alimento, a gente tem zilhões de funções, não só o prazer, a gente tem que sair dessa fase. Então a gente precisa entender para onde vai e o que faz, né? Tipo, como eu falei, aminoácido vai para o músculo, coração é um músculo, pulmão tem músculo e por aí vai. Né? Não é só isso, eu vou falar aqui de neurônio, eu vou falar de osso, eu vou falar de toda a composição corporal. E aí a gente não fica nem uma hora, vai ficar, né, muito tempo. Então vamos aproveitar para... Oi. Vamos aproveitar para fazer a próxima pergunta, então? Lógico, vai. O que a gente quer saber? Se aquele formato, aquela coisa de 3 em 3 horas, ou as 3 grandes alimentações, que é aquela
do rei, né? Do príncipe do mendigo à noite, se eu não me engano é isso, né? Se ainda vale, porque as coisas mudam tanto, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Ainda vale essa coisa de comer de 3 em 3 horas? Então, depende, né? Assim, na maior parte das vezes, sim, Isabel, porque foi o que eu falei, tudo eu comprovo cientificamente, né? Mas a gente tem várias dietas, aí eu vou abordar aqui, né? Depois a gente vai falar sobre algumas dietas, tem algumas estratégias diferentes, mas no padrão, por que isso, né? Como minha pós-graduação ali na parte de enteral e parenteral é tudo em UTI. Então, ela é muito minuciosa, né? E a gente já passa a entender muito mais o corpo humano. Vamos supor, uma glicemia no sangue é de 70 a 110, o padrão normal, né? Por dia, quando a gente faz um exame de sangue. O que é isso, né? Quando eu tenho uma glicemia lá na UTI, eu verifico por minuto isso. Eu, nutricionista, tenho que ver que é de 5 a 10 para poder planejar uma dieta pela sonda. Tá, Carla, e de 5 a 10, tá. Aí a pessoa vai lá, toma um café da manhã, toma um café, um pão com maionese, é ótimo, com manteiga, um queijo branco, botou açúcar, tá bom. Aí essa pessoa, ela vira para mim, não, mas eu não como no meio da manhã, eu só vou comer lá para meio-dia e meia, 1h da tarde. Tomo café 6h30, 7 horas. O que acontece nisso? Tem um período lá de 6h30 até meio-dia e meia ou 1h da tarde que a pessoa não se alimenta. Qual é a tendência disso? Então, eu tenho lá uma taxa no sangue correndo por minuto. O que vai acontecer? Essa taxa diminui. E aí a gente tem um órgão muito sábio que se chama pâncreas, que eu falo que é propício, né? Ele entra em pânico o tempo todo. Porque aí essa taxa diminui e ele não quer que essa pessoa passe mal. Então ele sai correndo e manda um monte de cara chamado glucagon. Não vai ter prova, hein, gente? São só termos aí pra gente... Chamado oral. Eu tô indo profundo, né? Não sou Dr. Google. Então, assim, esse glucagon, o que ele vai fazer? Vai tirar a glicose de dentro das células e botar no sangue para normalizar essa taxa. Aí essa pessoa lá, meio-dia e meia, 1h, resolve comer arroz pra caramba, carboidrato, feijão, um pouquinho de carne, não quer salada, e resolve comer um chocolate, um suco com açúcar. O que acontece? Esse chocolate, o suco com açúcar, a glicose tá livre, né? Já tá quebrado. Entra tudo de uma vez na corrente sanguínea. Nisso eu tenho um pico de hiperglicemia. Em algum momento, dependendo da pessoa, essa taxa vai aumentar, o pâncreas entra em pânico de novo e vai fazer o quê? Mandar um monte de cara chamado insulina e vai colocar a glicose para dentro das células. Então, o que acontece? E eu não tenho isso só com a glicemia, eu tenho com todos, né? A pressão arterial, que é sódio, que é o sal, eu tenho em relação a tudo. Então, chega uma hora que o nosso organismo entra num colapso. Depois as pessoas não entendem por que tem uma diabetes precoce. Não tem ninguém diabético na família. Mas assim, se alimentou desse jeito uma vida inteira. E aí o organismo não aguenta. Então, sim, eu sou ainda a favor. Eu uso estratégias que a gente vai falar aqui para poder, de repente, na parte de emagrecimento, mas no todo, eu uso sim, de 3 em 3 horas, ou de 4, ou no máximo, assim, uma pessoa ou outra que já está habituada, cara, eu não tenho o hábito de tomar o café da manhã e me sinto bem, meu exame sempre deu normal. A gente vai manter. Então, isso é muito específico, mas no geral, o que eu tenho para te dizer é isso. Vamos supor uma gastrite também. A gente emana o ácido, né, clorídrico para quebrar o alimento. Então, eu comi. Eu passo lá 6 horas sem comer. A poluição, o estresse já libera o ácido clorídrico. Aí eu não tenho um alimento no estômago. O que acontece? O ácido começa a corroer a parede. É a famosa gastrite, que muita gente hoje tem gastrite nervosa. Então, as patologias são oriundas
normalmente de uma alimentação inadequada. Se você for ver, a maioria das patologias é uma alimentação inadequada. Então, eu sou sim a favor. Aí você faz um de jejum, almoço e jantar, é onde a gente tem uma proporção aí dos maiores, assim, não tanto no jantar hoje em dia, mas principalmente de jejum e almoço, sim, né? Em relação a calorias e sabendo adequar proteína, carboidrato, lipídio. E entre essas refeições, a gente também tem as refeições que a gente chama assim de menos calórica, né? Para poder não ter as taxas sanguíneas elevando tanto, tendo algum outro problema no nosso organismo. E já falando, já aproveitando, e o jejum intermitente? O que você pode falar para a gente? Aí eu abordo para você em relação a essas dietas. A gente tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, cada pessoa é uma pessoa. Em relação ao jejum intermitente, hoje em dia está sendo muito usado pelas nutricionistas. Tem estudos, mas poucos, né? Então, quando é uma dieta que tem estudo, né, tem fundamento científico, a gente já começa a olhar com outros olhos. O jejum, se a pessoa não tem nenhum problema, nenhuma patologia, o exame dela tá ótimo, ela é uma pessoa que, né, faz direitinho, é uma pessoa que você consegue programar e você quer dar um choque no organismo. Por quê? O organismo, às vezes, ele precisa de um choque para ele mudar, ele precisa mudar a dinâmica dele. Às vezes você entra em um efeito platô até mesmo numa dieta, né? Num planejamento que você já vem muito tempo fazendo, com tantas calorias, o seu organismo ele se adapta àquilo. Nosso organismo é muito sábio, muito sábio. Nosso organismo, pela história, ele arquivado já que a gente tem que armazenar gordura. Porque se você for ver lá na era primata, que foi muito tempo, mas que durou muito tempo, o nosso organismo ele processou isso. E as coisas depois disso foram mudando muito rapidamente para chegar nos tempos atuais. Então, o nosso organismo ainda tem esse arquivo que a gente tem que armazenar gordura. Tá? Então, assim, quando você entra num jejum intermitente, você não tem nenhum problema de saúde, você tem uma cabeça boa. Eu trabalho com alguns pacientes que eu preciso entrar num choque, mas essas dietas a gente não pode, Isabel, deixar ela a médio e longo prazo. É um curto prazo para você dar um gancho, né? Até para a pessoa começar a perder um peso, tá? Então, a gente tem o jejum intermitente, por quê? Quando eu fico 12 horas sem comer, isso cientificamente falando, eu fico 12 horas, eu jantei, fui dormir e passo de 12 horas. Isso que você passa, ali começa a estabilizar um processo de tipo, o seu organismo entender, nossa, tô sem alimento. E aí ele começa o quê? Ele começa a usar a glicose normal do sangue, nananã. Quando você passa lá para 14, 16 horas sem comer, ele começa já a processar, ele começa a pegar o tecido adiposo para virar glicose, porque a maioria das nossas funções precisa da glicose para gerar energia, que é o ATP. Então, quando você chega a 18 horas, que é o ponto marco, que a gente não deixa passar disso, é onde você está no pico, tá? Quando você passa de 18 horas, você já entra para fazer corpos cetônicos, isso já não é legal. Tá bom? Então, assim, isso é o jejum intermitente, mas ele tem que ser muito bem direcionado. A gente tem a low carb, porque, assim, uma dieta normal em carboidrato, ela varia de 40% a 60% da alimentação de carboidrato. A gente coloca de 30% normalmente, para dar um choque nesse metabolismo, tá? Uma dieta cetogênica, o que ela é? Ela é a base só de proteína e lipídios, ela é zero de carboidrato. Então, tira tudo, frutas, tira todo carboidrato, arroz, enfim, batata, inhame, tubérculos, ela tira. E fica só em proteína e lipídio. Só que aí eu te pergunto, e as pessoas que têm uma dislipidemia, problema cardíaco,
né, que já tem algum problema aí, que não pode usar esse tipo de dieta. Então, as pessoas hoje, elas saem fazendo as coisas, às vezes, sem pensar. Sem contar com as dietas das blogueiras, né? Isso é um grande porém, né? Não falando mal, mas assim, eu tenho que abordar isso, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. Dieta da sopa, dieta da lua, eu fico, Jesus amado. A minha mãe mesmo, minha mãe, gente, sério, minha mãe. Caiu um pouquinho. Silmara, tudo bem? Sônia Ferraz, boa noite. Carlos, boa noite. Caiu de novo aí um pouquinho a internet da Carla. Mas já ela volta. Eu acho que cada vez que cair eu tenho que cantar. O que vocês acham? Para ela poder voltar e falar, né? São vários assuntos super interessantes sobre alimentação. Vamos ver se ela volta aí, gente. É a internet dela que está falhando lá, gente. É lá em São José. Aqui em Jacareí está tudo certo, Caraguá está tudo bem. É, não é? Esse jejum intermitente, eu já sabia. Boa noite, Silvalde. A internet de Jacareí está tudo bem. Caraguá também, né, Heleninha? São José que está caindo. Vamos ver se ela volta. Fala com a Lília aí. Caiu de novo. Vamos ver se ela volta aí, gente. É que às vezes esses profissionais são tão concorridos que às vezes está lá na live e aí alguém liga, né? Um paciente liga, tal, e aí cai a internet. É, volta, Carla. Vamos ver se ela volta aí, gente. Oi, é verdade, né? Só a internet que está faltando um pouquinho, né? Mas enquanto isso eu faço meu marketing, né? Que além da saúde, além da alimentação, a gente tem que cuidar, né? Com atividade física também. Sempre junto os dois aí, né? Atividade física e alimentação. E pelo que ela estava falando aí, a gente viu bem, né? Nós somos o que comemos, né? A gente colocou bem isso aí comunicando vocês aí com a live, né? Que a live que ia ter hoje sobre alimentação, porque realmente, pelo que ela está falando, né? Nós somos o que comemos. E nós temos que manter a atividade física, né? E aí, nós estamos um pouquinho parados aí por causa da pandemia, infelizmente, né? Mas a gente tem aí as aulas de condicionamento físico, né? E eu também trabalho com o Lian Kun, que é uma ginástica terapêutica chinesa. Para quem não conhece, quando voltar, né? Da pandemia, a gente voltar aí a praticar o Lian Kun, que é uma atividade física muito completa, né? É uma terapia chinesa. A gente teve, inclusive, na semana passada, a live com a mestre, que nós estamos completando 19 anos, né, de Lian Kun em Jacareí, né? E quem participou da live, acho que gostou bastante, porque a Eliette trouxe aí a história, né? A nossa história aqui em Jacareí do Lian Kun, né? E tem um monte de gente aqui, inclusive, né, participando aqui na live, que são praticantes aí do Lian Kun, né? É uma ginástica que tira dores. Oi, Gorete, tudo bem? É uma ginástica que faz bem fisicamente e emocionalmente, né? A gente precisa manter a consciência corporal, precisa focar nos exercícios para poder fazer correto, para poder surtir um efeito, né? E o Lian Kun traz muito essa preocupação também aí da alimentação, né?
manter aí essa alimentação saudável. Oi, Eliette! A Eliette entrou, olha lá. A nossa mestre entrou. Estou falando justamente aí do Lian Kun, tentando ver se a gente volta aí com a Carla. Cadê a Carla? Eu também quero saber cadê a Carla. Oi, Bruna, tudo bem? A Bruna, minha filha, entrou. Ai, que chique. Estamos esperando a Carla voltar. Inclusive, a gente ia fazer agora a pergunta, né? Por que algumas pessoas emagrecem fácil? Aí, tô enrolando eles aqui, Carla. Eu nem sei mais para onde eu vou na casa, desculpa. O sinal aqui tá horrível. A gente tá falando que aqui em Jacareí tá tudo certo, Carla. Menina, Carla, vamos à próxima, então. Bora. Então, vamos lá, ó. Tudo bem aí? O Carla, eu tava falando justamente isso. Por que algumas pessoas emagrecem tão facilmente, as outras têm tanta dificuldade? Tem gente que come de tudo e não engorda, tem gente que come uma maçã e engorda. O que é isso, cara? Explica pra gente. É metabolismo? O que é? É sorte divina? Não, Deus deixou. Não sei, né? Vai que Deus realmente... Não, gente, isso é metabolismo, tá? Isso é biotipo, isso é genético, né? Tem vários estudos em função disso. Então, assim, uma pessoa realmente, ela pode ter um metabolismo acelerado, ela pode ter um metabolismo mais lento, e isso é uma característica. Eu costumo falar, porque tem gente que não se conforma, né? Assim, nossa, por que o meu é lento? A fulana come de tudo. Mas isso existe também um grande fado, às vezes. Tem gente que come de tudo, né? E chega pra mim com uma, assim, cara, eu como, e eu não consigo engordar, tá? Eu era assim. Eu comia muito assim e não conseguia engordar, isso me frustrava, era muito magra. Então isso tem a ver, eu vou ver se eu faço de uma maneira mais dinâmica agora, tem a ver com a parte hormonal e genética da pessoa, é biotipo, tá? Tem uns, se é sorte, não é? Tem gente que até fala, é sorte, eu como e engordo, eu cheiro ar, já engordo. A fulana, mas a fulana vem pra mim chorando, que come e não consegue engordar. Então a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso, mas existe sim. E tem a ver com o metabolismo, a parte hormonal. Ótimo. Carla, beber água durante a refeição faz mal ou não? Então, isso é uma concepção, sabe, assim, que eu vejo que as pessoas às vezes vêm para mim com essa filosofia. Tem estudos sobre isso? Eu já procurei, mas assim, não me convenceu. Eu acho assim, 70% da gente é água, tá? Então, todo o metabolismo nosso intracelular é no meio aquoso. Então, como é que vai atrapalhar, né? Mas, o que para mim atrapalha? Uma pessoa que eu calculo lá e ela se entope de, sei lá, uma Coca-Cola, porque tem gente que eu libero Coca-Cola, porque quer, eu libero. E aí a pessoa se entope de Coca-Cola, que tem gás pra caramba, tem bastante açúcar, e aí não come o que deveria comer. Isso atrapalha, né? Estufa, porque o estômago ele tem a função não só de digerir, tá ruim aqui, né? Não só, eu já tô em pé e tô tentando me encaixar aqui na câmera. Tem gente que a saciedade no estômago é na dilatação. Então, quando a gente come, o estômago dilata, né? O primeiro é o prazer aqui, que manda o sinal. O segundo do estômago é quando ele dilata. Então, ele manda também um sinal para o cérebro, umas enzimas que vão fazer a dilatação. Então, quando ele não consegue comer o adequado, aí esse líquido passa a atrapalhar na minha concepção. Entendi. Tá? E falando de água, existe algum alimento que melhora, que funciona na diminuição da retenção de líquido no nosso organismo? Hoje em dia a gente tem que olhar muito também o fator do que tá me retendo líquido, né? Eu prefiro me atentar para isso, né? Quando a pessoa vem para mim, eu tô retendo muito líquido, opa, por quê?
Porque a gente tem patologias aí, né? Um hipotiroidismo, tudo que envolve hormônio. Uma menopausa, uma doença hepática, uma doença renal, tudo isso pode estar retendo líquido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o médico fazer o pedido de exames para estar avaliando. E sim, já tem gente que não, tem realmente a circulação ruim. A gente tem o chá de hibisco, mas tomar bastante cuidado. Chá de hibisco, chá verde, são 2 chás estimulantes. Para menopausa não cabe, tá? Para hipertiroidismo não cabe. Por quê? Porque assim, o metabolismo já está acelerado e eles aceleram também o metabolismo. Isso pode dar complicação em excesso, tudo em excesso, tá, gente? Mas a gente tem o chá de salsinha, cavalinha, né? Isso tudo diminui a retenção de líquido. E a gente tem que ver esse cálculo de água diário também. Como é que tá? Oh, meu Deus! Acontece. Aff, menina, olha, hoje tá sendo ótima essa live, viu? Mas, Tá enfim, bom. tem tudo isso que a gente tem que estar analisando na parte de retenção. E o Carla, já que você já falou em chá, todo chá é bom ou tem algum que não é bom? O chá de gengibre é legal? É quente, é frio? Como que você pode falar O pra gente? gengibre, ele também acelera o metabolismo, ele é anti-inflamatório, ele tem vários benefícios, ele é excelente. Mas como eu já te falei, tudo a gente tem que ver para que vai ser indicado, né? De uma maneira geral, ele é muito benéfico, até pelo poder anti-inflamatório dele. Tem alguns, eu acho que tiveram pessoas aí que perguntaram sobre aqueles chás prontos, né? Bom, eu sou muito a favor, foi o que eu te falei, do lado científico. Esses chás têm estudo? Vocês verificaram alguma coisa sobre eles? Então a gente tem que estar vendo sobre isso. Eu ainda sou a favor das folhas, de ir numa casa de produto natural, né? E ver, o chá, vamos ser carqueja, é bom para limpar o intestino, chá de boldo para o fígado, hortelã para o estômago, a gente tem vários. E aí você compra a folha na íntegra, né? Tem um mecanismo de infusão, que é você ferver a água primeiro, desliga o fogo e depois coloca as folhas e põe um prato em cima e deixa em infusão por 5 minutos. Eu ainda sou a favor do mais natural possível. Ok. O Carla, o leite e a margarina são vilões ou não? Então, né? Como é que o povo põe eles tão como vilões? É glúten vilão, lactose. Então, não, se a pessoa for saudável, se a pessoa não tiver nenhum problema com lactose, se a pessoa não tiver nenhum problema com a gordura, se ela tiver com a gordura boa no sangue, né, nos exames, se ela não tiver nenhum problema cardíaco, não, ela não é por quê? Pode comer, gente, tem que comer, né? Isso, o que acontece hoje normalmente com as dietas? Tira esses produtos porque quando a gente vai ver caloricamente, como eu falei lá no início, a gordura ela é muito mais calórica do que os outros nutrientes. Então, para você reduzir o gasto calórico, né, para a pessoa poder consumir mais alimentos e menos caloria, acaba se tirando também as coisas. É uma estratégia para também fazer uma alimentação com mais alimentos e menos calorias. O Fora isso, Carla, não. saiu um pouquinho da minha reta aqui, mas assim, aproveitando que Eu? minha filha, não, eu estou falando da nossa reta, das nossas Não perguntas tem aí, problema. mas a minha Depois que eu filha já que está me perguntando, e aí eu vou para o meu lado familiar, vou pedir licença para perguntar. A gente tem tido, assim, pessoas que dormem muito, pessoas que dormem pouco, né? Insônias, né? Assim, mil. E aí tem insônia e aí tem compulsão alimentar. Tem algum, por compulsão. exemplo, você está com essa compulsão alimentar, tem alguma coisa que você possa estar comendo, então, ou fazendo para diminuir os danos aí desse estado emocional? Tem. Bom, primeiramente a gente tem que saber que a compulsão alimentar ela é a parte comportamental. Então a gente tem que saber o que está acontecendo com essa pessoa, né? Eu abordo, foi o que eu te falei, né? Fazer uma nutrição comportamental que eu fiz,
Não adianta a gente também ficar mandando um monte de nutriente que eu vou falar aqui, mas se não olhar a fundo do que está acontecendo, porque senão não vai melhorar nunca. Então, primeiro a gente tem que estar vendo, né? Normalmente o estresse, a insônia está ligado com problemas do dia a dia. E essa pessoa não está conseguindo dominar isso por algum motivo. Então, a gente encaminha, às vezes, para um psicólogo, ou enfim, ou até a pessoa mesmo, com algumas estratégias que eu trabalho, a gente consegue fazer com que a pessoa comece a melhorar o estilo de vida delas através da alimentação e da rotina, tá? Eu consigo, às vezes, fazer isso. Alimentos, vamos supor, alimentos ricos em fibras, né? A gente sabe também que muito, assim, de hormônios, principalmente a serotonina, tá ligado ao intestino. O intestino hoje, ele é o nosso segundo cérebro, tá? A serotonina, ela também é produzida no intestino. Então, se a gente não tem um intestino bom, o que é um intestino bom? Com bactérias benéficas maior do que as patógenas, né? Tipo coliforme fecais. Então, quando esse intestino não tá bom, ele não tem as vilosidades que a gente normalmente precisa. Então, a gente precisa de fibras. Essas fibras vão fazer o quê? Vão dar saciedade, vão fazer que o meu intestino fique bem e com isso eu vou ter uma produção também hormonal mais positiva. Liberação de triptofano, que vai agir no nosso sono, tá? Então eu tenho sim, né? Eu tenho que todos os alimentos que são tipo precursores da dopamina. Então a gente tem que as oleaginosas, verduras escuras, tudo isso a gente tem o quê? A liberação de hormônios que vão fazer com que a gente sinta mais calmo, prazer, mais feliz e fazer com que a gente diminua o estresse e durma melhor. A gente tem estratégia sim. São várias, inclusive. Tá? Então, é tratado emocional, né? Para depois ver a Bastante, alimentação. sim. Eu uso uma ferramenta, tá, Isabel, de coaching nutricional com esses pacientes, onde eu vou lidar normalmente com a rotina, a organização da rotina desses pacientes. O que está acontecendo, né? Primeiro eu dou aquela aula básica que eu falei no início de 40 minutos para entender para onde o alimento vai. E depois eu começo a trabalhar essa estratégia. Para ela começar a se organizar, começar a organizar a rotina, o que está acontecendo aí que de repente ela goste mais ou que ela goste menos, e o que ela goste mais ela não tem tempo, é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu faço um desenho disso. A gente tem um tripé, né? Eu coloco um tripé que é a parte do corpo, tudo que envolve o nosso corpo. Alimentação, atividade física, nossa saúde, fazer exames. Só isso a gente pode mudar, né? O outro lado é o lado emocional, psicológico. Então a gente tem que estar nutrindo também os nossos pensamentos positivos, lendo coisas boas, vendo programações boas, fazendo algumas coisas diárias que vão alimentar o nosso emocional. E a gente tem a nossa nutrição que eu chamo assim da alma, né? Que algumas pessoas, né? A parte espiritual que a gente tem que acreditar. É um tripé, né? Cada um tem o seu lado espiritual, seja ele, mas cada um acredita em alguma coisa. Se eu não tô bem aqui e essa aqui são o tripé, se um cai, a gente cai onde eu paro no hospital, onde eu vivenciei 24 anos. E o que acontece? É onde as pessoas vão parar com patologias e vão parar ruim. E assim, o que acontece hoje? As pessoas ficam mais em função do externo do que nesse tripé, tá? Ela até quer, ela sabe que ela procura nutricionista, mas ela não tá consciente. Ela fica no dia dela muito mais assim, ai, meu marido não sei o quê, ai, meu marido não faz isso, ela não vai mudar essa pessoa, ela vai mudar ela. Se ela estiver se alimentando bem, com o corpo que ela gosta, fazendo uma atividade física saudável, com emocional bom, ela vai administrar o marido, o filho, a televisão que só passa coisa ruim, o dinheiro que não tem, enfim, o trabalho que tem gente que só quer, né? Às vezes comer a gente viva. E assim, é o que eu falo, só que as pessoas ficam o quê? Mais em função no pensamento do externo, do que está incomodando. E não mudam
o que realmente elas podem. Então, quando a gente muda o que a gente pode, a gente vai se relacionar melhor com essas divergências externas. Ótimo. Bruna, presta atenção. Ó, puxão de orelha. Bruna. Ô, Carla, inclusive a mãe que perguntou, fez a pergunta que eu vou fazer agora para você, acabou de entrar aí, preocupadinha se a gente já fez a pergunta dela. Vou fazer agora, Gorete. Carla, uma criança, ó, 11 anos, com colesterol alto, né? Ela precisa tomar medicamento ou só através dos alimentos naturais, esse colesterol pode abaixar? Então, a primeira coisa é a avaliação médica, clínica, né? Eu não sou médica para ver se ela vai poder ou não tomar um medicamento. Na minha concepção e com os médicos que eu trabalho, uma criança de 11 anos vai depender do histórico, há quanto tempo ela tá, qual o risco, se ela tem alguma comorbidade, né? Enfim, o que é comorbidade? Uma diabetes, uma patologia associada, que eu acredito que não seja. Então, assim, se tá há pouco tempo, quanto tempo tá, com a alimentação a gente consegue direcionar fácil, tá? Hoje tem um estudo, a gente fez um estudo na creche do CTA, já tem um tempinho, onde, assim, mais de 30% das crianças de 4, 5 já tinha colesterol alto. Então, a gente tem que saber o tempo disso aí, tá? Hoje eu não tô mais nessa área de infantil. Então, assim, se tá há pouco tempo, eu acho que há pouco tempo que eu digo, não tá mais de 5, não tem uma patologia, né, de base, a gente pode com alimentação sim, tá? O que seria essa alimentação? Rico em fibras, porque a fibra, mais uma vez, então legumes, verduras, frutas, tudo que é integral, essa fibra, ela não deixa, né? Primeiro que ela vai ajudar no intestino. Segundo que ela não vai deixar absorver, tá? A parte de colesterol, ela ajuda nessa parte de não absorver. A gente tem a aveia, que tem uma propriedade que também não deixa absorver. A gente tem tirar os alimentos realmente ricos em gordura nesse momento. E é um prazo de 3 meses com uma alimentação assim, sem gordura, zero gordura, sem alimentos industrializados, porque esse tem bastante gordura saturada. Muita água, né? Então tem várias coisas que a gente pode estar fazendo, sim, né? Introduzir a parte de óleos saudáveis, que são os óleos vegetais, como o azeite de oliva. Então a gente tem estratégias e eu acredito que esse menino está muito novo, mas eu não sou médica para saber se ele pode tomar medicamento, se ele tem que tomar medicamento ou não. Mas eu agiria desse modo mesmo com medicamento. Eu estaria fazendo um planejamento para ele e instruindo ele o porquê, apesar dele ter 11 anos, didaticamente para ele poder entender. Que é muito difícil, né? Essa idade é uma idade difícil para você estar retirando certos tipos de alimentos. Então, ainda mais agora, né, Carla? Nossa, nem fala. Nem né? fala, com a criançada em casa, né? Difícil. Sim, ô, Carla, você falou em... assim, bastante. Fala. Você falou em azeite. Vamos aproveitar para responder uma perguntinha. Azeite, aquecer o azeite é ruim? Ele perde as propriedades dele? Então, o azeite é uma gordura vegetal que é excelente. O que é o azeite, então? Por que ele é excelente, né? A gente tem a gordura ruim, que é o famoso LDL, né? Que essa mãe aí deve saber que no exame do menino deu um colesterol alto, o LDL eu não sei como é que tá, tem todo um perfil lipídico. O LDL é aquele, né, low density lipids, então tem um lipídio de baixa densidade. Ele vai aglomerar nas artérias, veias e vai formar a placa de ateroma, podendo causar até um infarto. E a gente tem a gordura boa, que é o HDL, né? Então a gente tem a saturada, que também tem o LDL, e a insaturada. Produtos industrializados. A insaturada, que é boa, que é o famoso também, o HDL também, tá? Insaturada, ela é um outro que é de origem vegetal. Então, o azeite, ele se torna muito bom por ser origem vegetal. E dentro lá, que aí a gente tem vários tipos também de gorduras insaturadas.
se tem dupla ligação, uma ou duas ou três, enfim, aí é muita química. E o azeite é considerado um dos melhores em relação a essa coisa das duplas ligações da molécula. Só que, quando a gente coloca, eu brinco com os meus pacientes, né, que dizem, então eu vou comer batata frita, porque é tudo vegetal. Então não tem problema aí de ser animal. Aí eu fico só olhando, eu tive que ver como é que eu vou explicar para esses pacientes que não, né? O que acontece? Eu até desenho isso, eu desenho muito, gente, no consultório. Horrível meu desenho, mas as pessoas conseguem entender. Então, assim, o que acontece? Quando a gente coloca no fogo esse azeite, que tem um monte de dupla ligação na molécula, o fogo, a gente tem um ponto de ebulição, que a gente chama, é física pura, para cada tipo de óleo, né? Tem uns que são a 100 graus, um é 100, enfim, cada um tem um ponto de ebulição. Quando chega nesse ponto de ebulição do azeite, que ele é o que tem ponto de ebulição mais baixo, ele faz aquela fumacinha, sabe? Quando faz esse... eu quebrei essas duplas ligações e fiz dele um óleo saturado. Ele se tornou uma gordura ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tempo mesmo de cozimento. Tem que deixar ele o mínimo possível, né? Tipo, para fazer um refogado. Não deixar muito tempo. E, de preferência, colocar ele em cima, assim, de uma salada bem pouquinho. Tá? Não é para encher também de azeite, né? Não, eu falo que é um fio, não é um novelo, né? As pessoas têm essa também. Vai lá, não é um fio, gente, é um novelo. Não é um novelo, é um fio. A pessoa fica lá. Não, é um fiozinho. O que é um fiozinho? É uma colher, gente, de sobremesa, no máximo, dependendo da altura, enfim, isso vai depender da quantidade. É uma colher de sopa rasa, né? Acabou, não é mais do que isso. Tá? Ah, bom saber. Outra coisa muito interessante, na hora que faz o tch, além de saturar, a gente, naquela fumacinha da batata frita, então, você produz essa fumacinha que se chama acroleína. Ela é uma substância hoje estudada extremamente tóxica, tá? E cancerígena. Ave Maria. Ô, Carla. Muita coisa. Ainda bem que eu não... já foi de novo. Aí, voltou. Ô, Carla, produtos light e diet, o pessoal faz muita confusão. Qual a diferença? Então, isso é muito importante. Isso é uma pergunta que eu achei muito... Aliás, as perguntas foram ótimas todas. O light, né? Hoje eu tô light. O que eu tô light? Hoje eu tô menos. Então, é menos, tá? Então, eu tenho lá um produto light em glicose, né? No açúcar, tipo um Toddy. Ele é light, ele tem menos. Não é que ele seja isento, tá? Um produto light em gordura. Ele tá lá, tipo um queijo light. Ele é light em gordura. Ele não tem muita gordura do leite. O produto diet, ele já é isento de açúcar, de qualquer tipo de açúcar. Então, ele foi feito para diabético, tá? Por que a gente tem que tomar muito cuidado? Que alguém perguntou em cima dessa pergunta, quais são os cuidados? A gente tem que ter cuidado. Sim. No light, a gente tem que ter cuidado que tem muita propaganda enganosa. Vou falar do Toddy especificamente até, porque eu fiz um trabalho em cima disso e muitos produtos light eram enganosos, como o Toddy. Como? O normal era, eu não lembro, mas era assim, tipo, 2 colheres de sopa, 80 quilocalorias. Aí o light era 1 colher de sopa, 40. Falei, opa! Só que assim, eles diminuíram de 2 só para uma, de um produto para outro, mas é a mesma caloria. E as pessoas caíam nisso, entendeu? E o produto diet, né? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, a maioria dos adoçantes, eles são comprovados por estudos que são cancerígenos. A gente tem que, assim, Carla, então qual é o adoçante bom? A gente tem o Linea, aí tem gente que faz uma cara torta, assim, tipo, nossa, não consigo aqui. Então, a gente tem que ver que tipo de adoçante é, tá? O Linea também é muito bom, que são produtos assim... O stevia, eu acho que ele é direto da planta. Então, assim, já tem aqueles, assim, zero cal, eles são com sódio, inclusive tem estudos que dizem que ele aumentam a pressão arterial a médio e longo prazo.
Então, tomar Meu cuidado. Deus, tomar cuidado. Tomar cuidado, Né? sim. Carla, tem o professor Edelso, ele está perguntando aqui dos veganos, porque assim, a gente acha que o equilíbrio, né? E parece que o vegano sai um pouco do equilíbrio. Como que essas pessoas que são veganas, elas conseguem manter aí as proteínas, sua alimentação correta? Então, porque as pessoas acham que a parte, principalmente de ferro, né, que é o que tem na parte de carnes, que o vegano normalmente ele não come carne, frango, né, o que tira tudo isso. O que fica pendente muito é a parte de proteínas e vitaminas e minerais. E só que todos os legumes têm. Só que você tem que saber balancear isso. Aí você vai ter que comer mais, né? Às vezes suplementar alguma coisa, tá? Então, assim, a vitamina B12, ela fica muito precária nesses pacientes. O ferro, ácido fólico e a parte de aminoácidos mesmo. Só que, assim, a pessoa fazendo isso de uma maneira saudável, até mesmo às vezes com acompanhamento, que eu acho mais ideal nesse caso, né, fazendo exame de sangue para ver todas essas propriedades que na carne tem e às vezes não tem tanto nessa parte vegetal, e você acaba tendo que aumentar a quantidade só a ser ingerida do que tem esses nutrientes, tá? Exige bastante consciência das pessoas. Normalmente essas pessoas elas acabam estudando mais, elas não têm mais paladar realmente para carne, tá? E só que elas acabam buscando muito isso. Normalmente elas vão num profissional também, então tem todo um acompanhamento de exame de sangue e ela consegue lidar bem com isso. Eu acho que isso, quando a gente faz conscientemente, e se isso faz bem, Carla, mas é melhor ser vegano? Depende, né? Tem gente que consegue mesmo, e assim, se a gente for ver, a parte de carnes, elas têm muito hormônio hoje em dia. Então, muito produto químico, tá? Onde, às vezes, na parte de vegetal, você vai ter menos, que eu já falei, tem o agrotóxico também. Mas tem gente que consegue o orgânico. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, esse orgânico é orgânico mesmo? Então, tudo isso são variáveis que a gente tem que estar pontuando. E quem é vegano, normalmente, são pessoas muito conscientes que buscam realmente a fonte de tudo isso. Entendi. É sobre muito conhecimento, né? Carla, Sim. quais são os fatores que levam as pessoas a necessitarem de suplementos? Então, aí eu volto lá para. Aí não tem jeito, aí precisa realmente da parte de consulta nutricional. Porque para eu suplementar, o que isso quer dizer? A gente tem um cálculo base, né, para cada pessoa, cada idade, enfim, tem várias particularidades que a gente utiliza cálculos. Então, assim, tanto, vamos supor, se é um atleta, se é um idoso, eu tenho características diferentes. O atleta, normalmente, de alta performance, tá? Aqueles que faz, tipo, mais de 6, 8 horas de atividade física ao dia. Não é aquele que faz 1 hora e meia de academia. São pessoas que quando vou calcular a caloria, dá mais de 4.000 quilocalorias por dia. E assim, 5, 6, sei lá, dependendo vai dar muito. A pessoa não consegue no dia comer aquilo. Então você tem que suplementar, tá bom? Principalmente proteína, principalmente na parte de competição, alguma coisa tem que ser a parte de carbo, mas enfim, tem todo um porquê disso. O idoso, por exemplo, já ao contrário, a parte absortiva dele tá baixa, ele já tá com paladar que ele não come direito. Isso não é todo idoso, né? Hoje em dia, eu acho que idoso, eu não sei, eu acho que é para lá de 90, porque esses idosos estão muito para frente. Eu vejo assim, meu pai e minha mãe, eu falo, gente, né? Eu falei, gente, 49 já para mim já tava idosa. Então, assim, isso muito vai depender muito do idoso também. Colocar isso aqui bem, né? Porque quando ele começa a diminuir paladar, a absorção começa a ficar mais lenta, metabolismo lento, aí você às vezes tem que suplementar.
Crianças como esse menino, às vezes, né, de 11 anos, que não consegue, tem muita gente que não tem o hábito de comer frutas, legumes, verduras no dia a dia. Então, no início, eu acabo suplementando algumas coisas e por aí vai, tá? Então, o que que isso? Carla, como é que você faz isso? Aí vai depender. Eu vou fazer toda uma anamnese do histórico de rotina de alimentação, como é que ele vem se alimentando, porque eu não posso mudar do dia para a noite para ele se conscientizar. Por mais que eu dê a aulinha lá para conscientização, ele não vai mudar. A gente tem que trabalhar, eu costumo falar, para a gente mudar, é que nem criança, quando cai, levanta, quando você ensina a andar. Ela não vai do dia para a noite. Então a gente tem que ter essa consciência que a pessoa, a gente vai falar e é um processo, tá? Então eu faço uma anamnese de rotina, eu vejo os exames laboratoriais, porque se eu colocar proteína demais para um atleta, a médio e longo prazo, como é que vai ficar? Será que isso vai, né? Tem estudos que dizem que a gente pode ter prejudicar o rim dessa pessoa. E por aí vai. Eu vou fazer uma antropometria, ver como é que ela tá de músculo, ver como é que ela tá com a composição corporal. Então, eu tenho o peso, a altura. Tudo isso vai interferir para ver se essa pessoa precisa realmente de uma suplementação. Então, isso realmente precisa de um acompanhamento. Não pode ser feito, eu vejo hoje muita gente, principalmente professor de academias, né? Não tem estudo para isso e prescrevendo para os alunos uma rotina de alimentação com frango e batata doce, que eu não entendo, é um tal de frango e batata doce o dia inteiro, coitada dessa pessoa, e já taca a proteína e o povo sai comprando. E eu falo, gente, calma, né? Não é por aí. Tá? Às vezes foi o que eu te falei, uma pessoa que faz 1 hora e meia de atividade física. E eu fico triste até, porque eu não sou formada em educação física, então eu não posso dizer qual a melhor atividade para essa pessoa. Quando me perguntam no consultório, mas aí eu faço o quê? Anaeróbico ou aeróbico? Eu falo, olha, aí você vai ter que procurar uma pessoa da área, fazer pelo menos uma aula para você ver, né, o que essa pessoa vai te indicar. E falando nesse pessoal aí, de academia, né? Tem um ajuste aí de alimentação aí para ajudar um pouquinho a eles acharem um caminho aí para um corpo mais saudável, não é nem para emagrecer, no caso, porque a gente está aí com atividade física para tentar fazer com que eles mantenham um físico melhor. Mas tem uma alimentação que eles possam estar ajustando, para não ser uma coisa não muito, né, grande aí, fazer uma coisa mais equilibrada. Né? Mas é assim, essas pessoas que você fala que faz 1 hora e meia ao dia, sim. Então, isso sim, é observar mais a proteína, né? Comer, normalmente eu indico, vamos supor, tá colocando proteína de manhã, um queijo ou um ovo, né? Colocar essa proteína de manhã. Almoço também se atentar à parte de legumes, como eu falei, a contração muscular, ela depende de potássio, magnésio, cálcio, fósforo. Então, a gente tem que ver os minerais. Então, na hora do almoço, tá comendo a parte toda de frutas, legumes, verduras, olhar para a proteína e não cortar o carboidrato, gente. É um tal de cortar, fazer uma dieta louca de corta tudo e vai fazer atividade física. Não, gente, quando a gente começa a fazer atividade física, a gente precisa do carboidrato, tá? Senão o tiro sai pela culatra, tá? A gente começa diminui o metabolismo através de uma ingestão de uma dieta restritiva. E aí o seu metabolismo fica lento porque você não está comendo o ideal para poder fazer tudo aquilo. Então a gente tem que ter conhecimento do que a gente está fazendo. Mais uma vez. Então existe. Se atentar né, à alimentação, uma alimentação saudável, correta. O saudável, para mim, até ficou mais clichê ultimamente. Porque a saudável, todo mundo sabe que é saudável, mas não sabe o que fazer. Então, poxa, será que as pessoas sabem realmente o que é saudável, querem suplementar? Então, café da manhã, atentar para a proteína, colocar aí vai fazer antes do treino. O que você se sente bem? Tem gente que falava, eu comia lá um sanduíche de presunto e queijo, ficava, nossa, o presunto vindo enquanto eu corria. Eu falava, mas é que o que acontece? A proteína, ela demora 4 horas para ser digerida.
Então, às vezes, tem gente que não consegue, né? A gente tem que comer um café da manhã muito antes. O carboidrato é em torno de 1h30, 2 horas, ele é muito mais rápido. Então, você comer o carboidrato num pré-treino vale mais a pena. Mas aí a gente não pode esquecer da proteína depois. Enfim, tem todo, vai depender também, é muito abrangente. Mas a gente está se atentando a essas questões que não é para cortar o carboidrato, zerar ele, e sim aumentar a proteína e a parte de vitaminas e minerais. Ô, Carla, e para um aluno nosso que está emagrecendo demais fazendo atividade física, tem como balancear aí com a alimentação? Nossa, deve, né? Essa pessoa deve, né? Inclusive, assim, se ele não está conseguindo sozinho, ele realmente precisa de alguém para estar ajustando a alimentação dele, né? Ver o que ele está comendo ao longo do dia. Ele tem que aumentar, e aumentar as coisas saudáveis, né? E aumentar o carboidrato. É sinal que o carboidrato está baixo. Tem que ver o que está acontecendo com essa pessoa. O metabolismo dele provavelmente é muito acelerado e ele não está comendo o suficiente. Por quê? Aí tem que saber o porquê. É porque ele não está conseguindo comer, não aguenta comer, ou porque ele não está sabendo mesmo, né? Aí tá comendo, sei lá, tirou o carboidrato porque foi fazer atividade física e o personal botou um monte de aminoácidos. Então, assim, tem que ver, porque realmente está acontecendo alguma coisa e não é normal, Tá. tá? Então a gente fica preocupado, né? Porque normalmente o mais difícil é a pessoa emagrecer. Aí a gente tenta, a gente como profissional da educação física, a gente tenta fazer com que a pessoa emagreça. Mas quando é o contrário, quando a pessoa está emagrecendo demais, isso é um problema para a gente. Sai da nossa Imagina. alçada, né? A gente não, né, não tem o que fazer. Sim. Carla, por causa da pandemia, tem muita gente sem tomar sol, né? Que a gente sabe que é muito importante, né? Para absorção da vitamina D. Sim, E pode aí, para falar. as pessoas que não estão podendo tomar sol, ou que tomam sol, mas tem que buscar também a vitamina D. Quais são os alimentos que a gente encontra aí com vitamina D? Vitamina D a gente tem na gema, a gente tem em sardinha, a gente tem no atum, ostra, nessa parte toda de peixe, a gente tem bastante. E leite derivados também tem bastante, principalmente os enriquecidos, né? Mas tem que olhar esse enriquecido porque normalmente ele também tem bastante gordura. Então a gente também tem que saber que produto a gente vai utilizar. Tá. Nas verduras, nos alimentos verdes, tem também? A gente acha vitamina D? Também tem. Os que tem mais ricos são esses. Mas a gente vai ter também na parte de verdes escuros. Carla, qual a melhor dieta aí para diminuir o colesterol? Bom, o colesterol realmente a gente tem que tirar a gordura saturada. Então são as carnes muito gordurosas, né? Como eu falei, a gordura saturada normalmente ela vem de origem animal. Produtos enlatados, embutidos, produtos industrializados de maneira geral. Esses produtos são muito ricos em gordura saturada. Tá? Então, isso a gente tem que estar tirando, que é fast food e pizza, isso tudo não tem como, a gente tem que estar tirando. Carla, uma coisa que me surpreendeu é a questão do espinafre. É verdade que tem pessoas que não podem comer espinafre? Meu Sim, o Deus! espinafre isolado, né? Na verdade, são justamente os vegetais verdes escuros. Eles são ricos em vitamina K. E quando a gente trabalha com o processo de cicatrização, pessoas que tomam anticoagulantes, a vitamina K em excesso, né? Tem estudos, mas assim, eu atuando, isso às vezes cai, assim, teve uma época que caiu abaixo, depois voltou. É aquilo, um dia é uma coisa, outro dia é outra, mas quem toma anticoagulante normalmente é retirado vitamina K. Poxa vida, essa me surpreendeu. Carla, para a questão da mulherada aí, né? Na fase aí, no período de pré-menstruação, tem muita vontade de comer doce. Como que faz com isso, hein? Essa é a parte hormonal, tá?
Porque, assim, pré-menopausa já começa a cair o estrógeno, progesterona, né, a testosterona. E esses hormônios, eles estão ligados muito à parte de perda de peso, de insônia, fica lento o metabolismo. Então, tudo isso vai atuar o quê? Assim, junto com os hormônios benéficos, que é a serotonina, a dopamina, a ocitocina. Então, porque a pessoa estressada, sem dormir, né? Com ganho de peso, irritada, né? Com os hormônios todos em baixa, ela começa a produzir menos os hormônios bons, digamos, do prazer, e aumentar os hormônios da ansiedade, que é a adrenalina, a noradrenalina. E aí ela vai o quê? Normalmente ela vai pro doce, porque o doce, o açúcar, ele vai fazer muito rapidamente esse processo de liberar a serotonina. Só que a gente tem que também levar em consideração que o doce tem a glicose, e a glicose ela vai destruindo a flora intestinal, que depois vai ter um efeito rebote, né? De também não deixar produzir a serotonina. Mas a gente tem que ver, aí tem que fazer o acompanhamento para dar uma regulada, né, nesses hormônios e tá vendo essa origem da fome, mais uma vez, agora não é nem emocional, né? É uma fome com origem hormonal, fisiológica. E aí, falando disso, e enxaqueca? Tem algum alimento que pode diminuir aí essa questão da enxaqueca? Tem. Se eu vou falar aqui, né, da enxaqueca, a gente também é outra live, porque eu tenho bastante paciente com enxaqueca, esclerose, a parte cerebral toda, né? Mas assim, no geral, cafeína, tá? Cafeína normalmente, chocolate, café, chá verde, aí ó, tá vendo? O que era bom para uma coisa, de repente agora não vai ser. Produtos industrializados, mais uma. Olha isso, né? O produto industrializado tá em todas, né? Fast food, isso tudo realmente ele piora a enxaqueca. Eu tenho muitos pacientes hoje com esse mal que tratam a base de alimentação. E eu trabalho com a parte de medicina chinesa também. A parte e aí isso melhora bastante. A menopausa, enxaqueca, muito. Daí tem que mandar o pessoal vir fazer Liancu comigo, que é uma terapia chinesa. Isso, vamos fechar. Cuidar, fechar, né? Fecha. Ô, Carla, a questão de hipertensão, diabetes, essas doenças, né? Doenças do coração, se diria aí de um alimento aí mais saudável para esses tipos de... Para não ter, na verdade, esse tipo de doença, né? Mais uma vez eu vou dizer, né? Porque assim, se você for ver diabetes, é quando o seu pâncreas pifou lá por excesso, né? De uma alimentação incorreta e riquíssima em açúcar, né? Principalmente o açúcar livre, né? Da onde vem? Doces, o açúcar refinado, né? Ah, Carla, mas não posso nenhum açúcar. Vamos melhorar a qualidade do açúcar. O que é melhorar a qualidade do açúcar? Eu não gosto também de prescrever adoçante para quem não é diabético, como eu falei ali né, o porquê do adoçante. Então, Carla, qual o melhor açúcar? A gente tem uma escala, tá? Vem da rapadura, né? Vem a cana de açúcar, é extraído a rapadura. Aí depois vem o mascavo, depois o demerara. O que eu tô fazendo aqui? É o processo de produção em indústria, né? O demerara. Então, quanto mais eu for passando pelo processo industrial, mais esse açúcar vai ficando, vamos dizer assim, vai prejudicar a nossa flora. Até o demerara ainda vai. Aí depois vem o cristal, né, o cristal orgânico, o cristal e o refinado, ele é o terror, tá? Ele detona a flora intestinal. Hipertensão é o excesso de sal, de embutidos, de produtos industrializados que é riquíssimo em sódio, o adoçante, que normalmente também tem sódio. E aí eu vou ter a médio e longo prazo
também a esse problema. E aí vai, todas as patologias, quando a gente vai resumir, são hábitos errôneos, fast food, muito... então não posso comer? Gente, pode. Mas o problema é que hoje as pessoas querem comer todo dia, quase em todas as refeições tem alguma coisa industrializada, tem um fast food, tem um embutido, tem... E aí, quando você vai ver a médio e longo prazo na sua vida, às vezes a curto, que é o que a gente está vendo esse menino de 11 anos, já um colesterol alto, a gente vai ter aí um problema, né? Então, câncer, qualquer patologia, assim, cada patologia a gente vai ter um mal em alguma coisa a mais, assim, maior, tipo na tensão, o sódio. Mas se a gente for ver os alimentos, são praticamente os mesmos. O excesso. Carla, a gente tem uma folhagem, pode-se dizer, que o pessoal fala muito, que está todo mundo consumindo muito, que é o ora pro nobis. Eu tenho dificuldade de falar, ora pro nobis. Ele é bom mesmo, o pessoal fala muito, eu até tenho plantado aqui em casa, eu vejo, como eu lido com muita terceira idade, o pessoal come muito isso. O que você acha? Então, isso tudo, gente, tem fundamento, sim. Quando né, planta tem um princípio ativo, sim. Eles são produtos naturais para o corpo. Então, assim, foi o que eu falei lá do chás, né? Quando você me perguntou. Toda folha, quando você vai puxar, né, a origem do princípio ativo, o princípio ativo é de medicamento, mas a gente usa também, às vezes, assim, falando de uma planta, tá? Todos eles têm alguma coisa, alguma propriedade benéfica para o seu corpo, tá? Agora, a gente tem que só prestar atenção, foi o que eu falei nos excessos, tá? Nesse caso aí, não vi nenhum estudo relatado, até porque é uma coisa mais, assim, atual. Mas quando você me perguntou lá, vamos supor, do gengibre, quando eu falei, tem que tomar cuidado no hipertiroidismo, e por aí vai, às vezes a gente tem um efeito rebote de um excesso, que as pessoas acham que, né, esse princípio ativo tem que tomar o dia inteiro, o hibisco tem que tomar o dia inteiro, né? E aí isso às vezes vai ter para quem tem, né, principalmente esses que não são muito estudados ainda, pode ter algum efeito colateral, o excesso. Mas numa quantidade normal, Carla, o que é uma quantidade normal? Vai fazer um chá da folha, 2 xícaras no dia, 3? Tudo bem, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as quantidades. Mas sendo folha, não tem vários benefícios. Então, na verdade, é realmente o equilíbrio mesmo, né? É equilibrar, né? Sim. E o que mais, assim, vendo as perguntas, né? O que mais, assim, me deixou, assim, de uma certa maneira, né? Porque, assim, é tanta coisa que a gente vê na internet, como eu falei no início, o Dr. Google, que a gente vê ainda, assim, que é muita informação dada, mas o porquê mesmo das coisas as pessoas não sabem e acabam se perdendo com tanta informação. E como eu falei, cientificamente, quem vai ter esse domínio, né? Então, buscar realmente alguém que tenha o domínio para poder estar ajudando. Ai, Carla, infelizmente a gente está quase acabando. Eu ficaria aqui mais uma semana conversando com você, respondendo a pergunta de todo mundo. Sabe o que eu queria? Muita coisa. É muita coisa. Sabe o que eu queria de você? Olha, a gente falou para o pessoal de condicionamento físico aí, tal, e esse pessoal que entrou, perguntou, e a gente tentou responder no máximo. Eu acho que a gente conseguiu responder quase todas as perguntas, na verdade. Acho, né? Ufa, hein? Não é? Porque já é mais 1h30 já de live, né? Com a minha internet caindo aqui. Teve mais. Eu cantei enquanto você estava aí se arrumando, eu fiquei cantando para eles. Gente, coitados. Ô, Carla, eu queria que você desse aí falasse um pouquinho aí para minha terceira idade, mandasse aí
alguma dicasinha de ouro para minha terceira idade, que está em casa e que muitas vezes fica sozinho e que às vezes não tem vontade de fazer a sua comida e acaba comendo qualquer coisa. E terceira idade tem que ser tratado com mais carinho, né? Mas a gente vê que essa questão de estar na pandemia sozinho e não ter as pessoas cuidando e não ter pessoas para cuidar, fica mais complicado. Dá uma dica de ouro aí para minha terceira idade? Ai, gente, esse povo tem que ser feliz e dançar. Gente, comer chocolate. Tomar uma taçazinha de vinho no sábado e ser feliz. Olha, brincadeiras à parte, mas isso tem a ver, sim, tá? Mas assim, não foge, né? Foi o que eu falei, a absorção diminui muito. Então, assim, a gente tem que ter estratégias. Eu não quero cozinhar, tô sozinho. Tá, mas qual é a qualidade de vida que você quer continuar tendo, né? Para mim, são pessoas aí, que vão dançar, que vão fazer uma aula com você. Então, elas têm uma qualidade de vida. E que bom, né? Então, mais uma vez, a gente não pode deixar o nosso emocional abater, porque senão a falta do nutriente, a gente acabou de ver, é que nem um carro, né? O carro sem gasolina, a água e o óleo, ele não anda. E a gente sem os nutrientes, também a gente vai pifar. Então, agora mais do que nunca, na terceira idade, a gente tem que observar se a gente está se alimentando realmente com todos esses nutrientes. E não, assim, a preguiça vai bater, vem para todo mundo, não é só para terceira idade. Não. Vem pra mim todos os dias essa preguiça, gente, que eu falo, meu Deus do céu, eu não aguento mais. E eu que faço a minha comida aqui. E às vezes eu também tô sozinha, né? O meu filho às vezes vai pra casa dos meus pais. Então, assim, agora a gente tem que olhar pra gente e ver assim, o que eu quero continuar com essa qualidade de vida, eu quero continuar dançando. A gente tem que buscar propósitos para viver. Que assim a gente vai botar um foco de que, nossa, eu quero continuar dançando lá com a Isabel, eu quero estar né, caminhando, eu quero viver, gente. E viver, isso de eu falar o chocolatezinho, tomar né? É lógico, se alguém tem alguma patologia que não pode, aí não pode. Mas, tirando isso, é viver, é procurar realmente fazer o máximo possível. A falta de apetite já vem mesmo, a falta de absorção. Então, agora que tem que ficar mais atento. Mas, ao mesmo tempo, ficar mais atento em ser feliz também. Exatamente, né? Vamos plantar agora para colher ali no futuro. Vai passar tudo isso e a gente vai ter que estar bem para voltar a viver né, na ativa como a gente estava vivendo, né? Quem não tá, né? Quem não tá, né? Não são só eles, né? Não é a terceira idade, todos. Às vezes até a terceira idade dá aí umas dicas de ouro pra gente, né? Que é mais jovem, não tão jovem também. Gente, eu aprendo muito. Às vezes, assim, receita, sabe? Assim, não, faz isso. Até eu aprendo. Porque eu aprendo com todos os meus pacientes, Isabel, isso é fato. É fato. Como eu abordo muito essa questão, como eu te falei, da questão, também da questão emocional, né? Gente, eu aprendo com todos. Ou é uma receita, ou é uma questão de vida mesmo, né? Que a gente tem essas pessoas aí que são mais vividas. Então, às vezes, tem alguma dica, assim, de que naquela época, assim, né? Que a gente falava, nossa, eu não sabia disso. Então, assim, às vezes até de propriedades nutricionais, não sabe a propriedade, mas sabe o benefício que aquilo está fazendo. Entendeu? Exatamente, né? É a sabedoria popular, né? E a gente que trabalha com pessoas, a gente doa, mas a gente recebe tanto, né? É um crescimento, né? E por isso a gente, né? E a gente sente falta também deles, né? Mas a gente, né? Tá pensando aí que logo passa e a gente vai estar tudo junto de novo. Sim, né? Sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Carla, nós passamos aí o seu WhatsApp.
se alguém quiser entrar em Ok. contato com você. Já perguntaram se você atende no convênio ou não. Então, gente, o número da Carla tá aí, o Valtinho, que é meu Estou filho, à disposição. passou, daí vocês entram em contato para ver aí como sei lá, uma consulta com a Carla, que vocês viram que é assunto assim que, né, que dá Ixi, para, não eu é? vou até fazer um café. Os pacientes que vierem Ótimo. daí, eu faço um café na consulta. Opa, aí eu já vou me consultar. Carla, eu agradeço Ou um chá, né? muito Vai você. depender. Chata, é. Ô, Carla, eu agradeço muito você se disponibilizar, você estudar as Imagina. perguntas aí, você responder todas as nossas perguntas, se foram, acho que foram todas que eu consegui passar, Que né? Lógico que bom. uma ou outra a gente ficou sem responder, mas então realmente está, né? A gente está excedendo o tempo aí, né? Mas eu agradeço muito você. Que bom, Espero que a fico gente feliz. possa ter mais contatos aí. Eu acredito que as pessoas que entraram receberam muitos conhecimentos, né? Que bom. E é isso. Muito obrigada. E vou agradecer o pessoal e vou pedir para você dar uma palhinha aí no final aí para se despedir do pessoal, tá bom? Ô, gente, eu quero agradecer também o convite, né, Isabel, de você e também as pessoas que estão nos assistindo. Eu fiquei muito feliz e honrada. Você sabe que eu falei, eu não venho, eu não tenho feito live, nada, tá todo mundo no Insta fazendo live. Você não vai, eu falei, eu não consigo. É assim, posso te falar? Nessa pandemia, tudo que tá acontecendo, acho que é a segunda. Eu só fiz uma, que foi para Cristina Cará. Eu não tenho como. Eu falo, eu não tenho. As pessoas me pedem e não. Então, assim, eu espero de coração ter resolvido aí algumas questões, ou ter alertado, né? Às vezes não resolvido, mas alerta, acende uma luzinha de alerta. E eu espero que vocês tenham gostado. É muita coisa, realmente. Fica aqui meu convite para quem quiser. Se quiser me perguntar até pelo WhatsApp offline, às vezes não quer uma consulta, mas tirar uma dúvida não tem problema. Eu não tenho uma questão de, tem que. Não. Se uma questão, lógico que se for uma coisa muito profunda, eu falo, não vou conseguir resolver assim, a gente pode tentar de outra maneira. Mas eu deixo aqui esse convite, agradeço muito, muito mesmo, e espero ter contribuído aí de alguma maneira. Não, com certeza você contribuiu muito. E as pessoas vão dormir hoje com muito mais conhecimentos aí sobre Opa! a questão da alimentação e a gente se cuidar mesmo, porque que eu estava falando, né, na hora que caiu aí, eu falei para eles que a gente, eu falei muito isso, a gente é o que a gente come. Quando você falou, é isso, gente, a gente é o que a gente come, então a gente tem que comer bem, a gente tem que se alimentar e com equilíbrio, né? Então, vale um chocolatinho de Sim, vez em quando? Não vale? Então, equilibrar o lógico, emocional também. com certeza. Carla, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Um grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Carla e pessoal, um grande beijo. Boa noite. Boa Muito bom. noite, Obrigada, Isabel. viu? Tchau, gente. Tchau. Obrigada.